Já agora tem o Rodrigo Jufo, a gente segue passando pelos grandes clubes do país e o Jufo traz informações do mercado vascaíno envolvendo principalmente, não é, Jufo, o Pequeno Couto e também o Léo Jardim. Tem muita gente de olho, esse contrato renova ou não renova, hein, Jufo? É isso, Bruno, Mari, amigos do Sport Center, bom dia a todos. O Vasco vivendo esse impasse com as peças dentro do elenco. Já teve a definição agora do Payet, que vai sair do Vasco, vai ter o contrato rescindido um mês antes do final, acaba em julho, mas agora duas peças voltam às atenções da diretoria vascaína, que segue sem um executivo de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Então o Pedrinho vem conduzindo todas as negociações de renovação. Primeiro, Felipe Coutinho, que é uma questão mais simples, podemos dizer assim. O Vasco tem um contrato com ele até o meio do ano por empréstimo, mas o staff do Meia já está em processo de rescisão contratual com o Aston Villa, clube que detém os direitos do Felipe Coutinho. Então, saindo essa rescisão entre o Coutinho e a equipe inglesa, o Vasco vai assinar um contrato em definitivo por cerca de 3 temporadas com o Meia, criado aqui em São Januário, no clube. Então, deve permanecer aí no Vasco como o maior salário do elenco. Eu falo de salário porque entra aí a questão do Léo Jardim. O goleiro é uma das principais peças do Vasco há alguns anos. É um dos líderes desse elenco e vem com um contrato se encerrando ao final dessa temporada. O Vasco se apega numa cláusula onde se o Léo Jardim atuar por 60% dos jogos, ele tem uma renovação automática até o final de 26, mas o clube tenta fazer essa negociação já agora, renovar com o Léo Jardim por 3 temporadas. O Vasco já teve 3 tentativas de negociação, oferecendo salários maiores aos atuais de Léo Jardim, e a última, o Vasco ofereceu cerca de R$800 mil, que é o mesmo valor que recebe o Pablo Verratti, equiparando ele como o segundo mais bem pago com a saída do Payet, né? Mas o que se fala dentro do Vasco é que o Léo Jardim quer um salário equiparado ao de Felipe Coutinho, cerca de R$1,5 milhão. O staff do atleta, eu conversei com alguns jogadores do atleta, nega essa informação e diz que é apenas uma questão financeira, alguns detalhes que tenta chegar a um encontro com o Vasco para definir essa situação do goleiro Léo Jardim. Então o Vasco segue negociando aí mais de 6 meses com o goleiro e tenta fazer um desfecho até o final da Copa do Mundo de Clubes, amigos. Saiu agora, Jufo, até complementando a informação do Jufo aqui com essa questão dos números no espn.com.br, também com o Rafa Marques falando exatamente desses valores. Valorização acima de 800 mil para um contrato de 5 anos, com esse salário, então, chegando ao dobro do que é pago pelo Verratti, e o Vasco entende que ele já chegou no seu limite financeiro com uma folha salarial de mais de 15 milhões de reais. Então, ainda teremos desdobramentos do caso. Lucas Pedrosa, o Vasco estuda a antecipação do fim do contrato de Dimitri Payet. É isso, Pedrosa? Confirma? Estuda não, já entrou em contato para poder rescindir, porque... Já telefonou? Exato, o Carlos Amodeu esteve lá no sorteio da Copa do Brasil e ele deixou isso claro. Hoje o CEO, Carlos Amodeu, ele também acumula a função de diretor de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Inclusive, a diretoria do Vasco está na hora de acordar, porque o Vasco vai entrar numa janela de transferências e não tem diretor de futebol. Então, quem vai fazer a janela de transferências? Quem vai buscar as coisas? Vocês precisam acordar para poder resolver essa situação, porque o Carlos Amodeu, ele tem outra função no clube. Ele não pode acumular função, ainda mais no Vasco, que precisa de trazer reforços. Então, é algo que a diretoria precisa acordar. Agora, em relação ao Dimitri Payet, cara, é natural, Fernanda. Ele já não ficaria. Desde maio, Quantos jogos ele... Quanto tempo que ele não joga? Acho que um mês e meio? Mais até, porque ele teve uma lesão no ligamento colateral. Desde a derrota contra o Ceará. Exato, faz tempo já. Então, assim, é um atleta que foi muito importante para o Vasco em 2023. Foi um cara que foi crucial para o Vasco não ter caído naquele momento. Em 2024 ele começa bem, depois ele cai de rendimento justamente porque teve problemas físicos. Aí depois, nessa temporada, a gente conhece alguns problemas extracampo que também acabam afetando a cabeça dele. Ele pede para ir, ele ia ser relacionado para esse último jogo contra o Bragantino, e ele pede para viajar para a França antecipadamente. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão, vamos colocar assim, não faz sentido algum continuar no Vasco. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro em outro jogador que seja saudável, que também tenha condição de ajudar o Vasco, e o Payet, infelizmente, não tem conseguido. E ele tinha muita qualidade, mas já tinha, né, Vini, essa irregularidade esportivamente falando. Depois que começou a ficar público aquele caso de polícia que ele teve,
E aí eu acho que o negócio ficou mais difícil pro Payet, né? Fernandinha, quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que eu falo isso bem antes desse caso envolvendo a vida pessoal dele, envolvendo a polícia. Eu falava isso bem antes, que o custo-benefício com Dimitri Payet não valeria a pena. Eu acho que era muito melhor você ir ao mercado, utilizar esse alto salário que pago pro francês, ir ao mercado e trazer um jogador que pudesse ajudar mais, sendo substituto ou não do Coutinho. Então acho que o custo-benefício era péssimo com o Payet nessa temporada. Acho que o Vasco da Gama vai agir de maneira extremamente correta se conseguir a rescisão de contrato antes do tempo. Então acho que chegou o fim, au revoir para o Dimitri Payet. E só falta um mês, tá? Seria só julho. Então é meio que negociar ali a rescisão de contrato de fato. É meio que assim, cara, você não precisa voltar. É mais ou menos isso. É torcer para ele não sentar no contrato também, né? Será que ele tem jogador que faz isso. O Pablo tá lá no Flamengo ganhando salário alto para ficar utilizando a academia. Ele poderia rescindir o contrato, mas não, ele está sentando no contrato. O que eu não critico, o jogador que faz isso não, o contrato é contrato. Mas... Eu critico. Eu também. Porque eu entendo você, porque eu também acho que o cara tá no direito dele. Ué. Por exemplo, o Pablo. Ele tá no direito quem vai dele. pagar o que o Flamengo paga pra ele? Tem que criticar quem pagou, quem quis pagar na temporada passada lá, o Paulo Souza, quando pediu a contratação. No caso do Payet, faltando um mês, ele pode chegar e virar pro Vasco? Não. Eu vou ficar aí até o fim do mês. Depois não vai mudar nada na vida dele. Nada. Do Pablo eu entendo que é um contrato maior. Ninguém obrigou o Flamengo e nem o Pablo a assinarem um contrato. Quem fez a contratação é que tem que responder por isso. Agora, quando eu digo que eu critico, é até o caso do Capasso que a gente estava conversando aqui no dia do Felipe. Cara, o cara tá se desvalorizando. Ele como atleta de futebol, cadê o Pablo? O Pablo tá lá no Flamengo encostado, treinando na academia, sem nenhum tipo de visibilidade para ele. Ficou no Botafogo meses. Ficou no Botafogo da mesma forma, jogou. o Capaz foi a mesma coisa, recebeu proposta para sair, recebeu proposta para poder jogar, e o cara prefere não jogar. Então assim, quando a gente fala que o clube desvaloriza o ativo, eu acho que o ativo também se desvaloriza sozinho, quando ele toma a decisão de sentar no contrato. Então quando eu critico é muito mais por isso, porque... eu sempre uso aqui o nosso exemplo. A gente está aqui numa grande casa do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, e de toda a história da imprensa brasileira. Mas se em algum momento o SBT chegar para mim, cara, não quero mais ficar com você, eu não vou ficar encostado no SBT, sentado no meu contrato. Eu vou buscar outra oportunidade para eu poder continuar aparecendo e mostrando o meu trabalho. Mas isso vai de cada um. É porque estamos falando de dois jogadores em fim de carreira. Entende? Entendo. Por exemplo, jovem, eu já vi jovem largar o contrato falando, eu prefiro ir para um outro contrato e ganhar menos. Agora, o Pablo não esconde isso nem um pouco de ninguém. Ele não faz a menor questão de sair do Rio de Janeiro, faz a menor questão de procurar um novo clube, inclusive pode até encerrar a carreira depois Mas aí desse é o fim que eu de te contrato. falo, eu acabei de buscar aqui, 33 anos. A carreira dele não tá acabando, né? Ele Do que vai Pablo? acabar com a carreira dele. É por causa de lesão. Tá em fim de carreira. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, abençoadas e abençoados. Prestem atenção nessas grandes informações que eu vou trazer agora para vocês referente ao mercado da bola, né? Muitos torcedores, inclusive, falaram que se o Léo Jardim continuar com essa ideia de querer receber 1,5 milhão, né, para ficar no Vasco, ele possa ser feliz em outro clube. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: temos que ser muito gratos, né? Tudo que o Léo Jardim fez com a camisa do Vasco da Gama, salvou em diversas partidas a equipe do Vasco. Se não fosse o Léo Jardim no gol e o Verratti lá no ataque, né, eu não sei o que seria dessa equipe do Vasco. É uma equipe muito limitada, né, que é uma equipe que tem poucos jogadores que decidem. Então, assim, eu acho que ali na casa de R$1 milhão dá muito bem pro Vasco chegar com o staff do atleta, né, sentar ali com o jogador, ó, 1,5 milhão eu não pago, né, eu nem você, R$1 milhão tá ótimo. Ele ganha ali em torno de R$800 mil por mês. Então, assim, aumentar mais 200 mil, eu acho que seria válido. É 1,2 milhão no máximo, entendeu? E que ele continue no Vasco, brilhando, defendendo, né, por 5 anos, né? O Vasco ofereceu uma quantia, um contrato de 5 anos para ele. Então, assim, acho que, né, é um contrato espetacular. Vamos agora aguardar os próximos capítulos aí para ver o que o goleiro, né, vai fazer, o que o goleiro irá responder. Falando também sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa, né, do Vasco poder formalizar uma proposta oficial para esse cara que vocês estão vendo aí na tela, Rafael Tolói, né, cara que joga pela seleção da Itália, né, experiente. Então, assim, o Fernando Diniz, inclusive, já deu aval, né, para a chegada desse atleta. Agora vamos aguardar os próximos capítulos e ver se realmente esse jogador
vai assinar positivamente para que o Vasco possa fazer uma proposta oficial e trazer aqui ele para o Rio de Janeiro, para os Gigantes da Colina. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!